Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que eu estou apresentando a respeito da necessidade de nós termos um pouquinho mais de consciência e aplicar um pouquinho de ciência na gestão de projetos. Eu vou falar hoje sobre as metodologias adaptativas. Eu me referi sempre ao Scrum, que é talvez a mais amigável para mim, pelo menos, e sempre lembrando, a minha grande experiência são em projetos de capital. Então, tudo isso eu apliquei num ambiente em que muitos juravam que era impossível. E eu repito, apliquei com sucesso. Bom, a mesma estatística que eu apresentei em um dos vídeos, que a assertividade em cumprir a tripla restrição, custo, prazo e qualidade, em projetos gerenciados pelas metodologias tipo cascata, que era de 13%, mas nas metodologias adaptativas, essa estatística sobe para 42%. O que eu acho ainda muito baixo. Ocorre que nós estamos esse tempo todo buscando causas e o que mais acontece é que, por não identificar exatamente qual é a causa, na realidade nós elegemos as causas, nós acabamos tendo dificuldade, mesmo com as metodologias adaptativas, ter em média uma assertividade maior. Mas por que disso? Porque nas metodologias adaptativas, nós vamos fazer um cálculo de inferência estatística, nós vamos chegar que o limite realmente são 50%. Essa é a nossa tendência central. Claro que é possível, nós gerenciamos um projeto adaptável e concluímos ele com a tripla restrição atendida, ou seja, com o custo, com o prazo e com a qualidade pré-estabelecida. Só que nós estamos, em média, limitados aos 50%. Na realidade, a estatística mostra hoje que são 42% desses casos que conseguem ter sucesso nessa tripla restrição. Isso se deve a um detalhe muito importante. As pessoas não se dão conta de que projeto, de modo geral, não tem novidade. Seja você vai fazer uma aeronave, desenvolver um campo de exploração de petróleo, uma área residencial, um conjunto comercial, em cada um desses empreendimentos, as atividades elas se repetem. Se for na área civil, vai ter alvenaria, vai ter estrutura metálica, eventualmente, vai ter estrutura de concreto. Se for na área de poços de petróleo, terão perfurações, terá bombeamento de produto submerso, terá recolhimento de gás e separação do que for líquido. Tudo isso é a mesma coisa. Então, as atividades elas se repetem. Então, nós poderíamos entender assim. Bom, se as atividades são feitas centenas de vezes durante toda a nossa experiência, não tem por que nós termos muita incerteza em relação a ela. E isso é uma verdade. Mas é uma verdade nas metodologias adaptativas. Nas preditivas, a gente vê com mais calma em um outro momento. Mas só que existe um outro componente que a gente acaba achando que consegue gerenciar. Nós não conseguimos gerenciar o ambiente. Nós conseguimos responder ao ambiente, mas gerenciar o ambiente não. E aí eu vejo quando o cliente, ou quando nós mesmos impomos um projeto cuja a folga é zero. Pessoal, a folga zero praticamente inviabiliza que nós cumpramos essas três restrições, ou seja, custo, prazo e qualidade, de acordo com o pré-estabelecido. E a maneira de nós resolvermos isso é analiticamente descobrir qual é a folga que nós conseguimos criar, não aumentando o prazo que nós temos, reduzindo o prazo que nós temos. E como fazer isso? Porque fazer isso da forma errada dá o mesmo resultado. Ou seja, se você tem que fazer um empreendimento em 100 períodos e quer deixar 25 períodos de folga, não adianta você planejar reduzindo a produtividade estimada. Você tem que reduzir realmente a duração. Você tem que fazer o projeto de forma que em 75 dias você tenha pelo menos 50% de probabilidade de ele estar concluído. Os outros 25 dias são justamente o tempo que nós vamos poder gerenciar a variabilidade do projeto. Então, pessoal, essa é mais uma abordagem que nós precisamos ter em termos de ciência, para que nós consigamos efetivamente elevar o nosso nível de gestão de projetos. Até os próximos vídeos.